quero falar com vocês sobre a dinâmica da dependência emocional, tá? Lembrando que eu estou falando de dependência emocional a partir de uma percepção de que ela é um vício, tá certo? Falamos disso nas outras aulas. Mas vamos lá. Como que funciona, então? Como é que seria essa dinâmica da dependência emocional? Ela começa, pessoal, com a obsessão. Que tipo de obsessão que eu estou dizendo? Pensamentos intrusivos, ou seja, eles aparecem, né? Sem nenhum controle, são pensamentos automáticos. Então, pensamentos intrusivos e ruminantes. Então, eles são automáticos e a partir do momento que a pessoa ela passa a pensar sobre isso, ela fica pensando constantemente, ou seja, ela fica ruminando. Esses pensamentos estão ligados ao relacionamento, tá certo? Então, ela começa a ter um pensamento sobre o relacionamento e ela fica pensando, às vezes durante horas. São pensamentos que invadem insistentemente sem que a pessoa consiga controlá-los ou bloqueá-los. Ou seja, às vezes a pessoa percebe que o pensamento é um pensamento ruim, ela até tenta espantar esse pensamento, parar de pensar, canalizar, né, o foco do pensamento para uma outra coisa, mas ela não consegue nem controlar nem bloquear esse pensamento. Por isso que eles são pensamentos obsessivos, tá certo? Como eu disse, ela tem muita dificuldade de direcionar o foco para outra coisa, mesmo fazendo muitas tentativas, né? E esse pensamento obsessivo e ruminante, gente, isso impede que ela se concentre em outras coisas. Então, traz prejuízo significativo para a vida dessa pessoa, tá? Esses pensamentos, geralmente, eles estão ligados a preocupações excessivas com o relacionamento, se tá bom, se tá ruim, se o outro gosta dela ou se não gosta, se ela fez alguma coisa que agradou ou desagradou, né? São ligadas a dúvidas, né? Será que ele estava estranho? Será que eu disse alguma coisa que ele não gostou? Será que ele se afastou de mim porque ele não me ama mais? Né? Essas dúvidas, geralmente pensamentos com conteúdos ruins, que dizem muito de um medo dessa pessoa de ser abandonada, né? Então, esse é o conteúdo intrusivo e ruminante. O tempo todo a pessoa pensando que algo não está bom com o relacionamento ou como ela pode fazer alguma coisa para esse relacionamento ficar cada vez melhor, tá certo? Toma muito tempo, né, da vida dessa pessoa e atrapalha muito nas outras atividades que ela precisa realizar. As emoções que são comuns e que acompanham esses pensamentos, né, como eu disse, medo, do abandono, o desconforto, né, a aflição também muito comum, a culpa, principalmente se ela acha que ela pode ter feito alguma coisa que o outro não gostou, a tristeza de às vezes ficar pensando que vai acabar mesmo, que tá ruim, e todos esses medos, né, e todos essas emoções, elas vão ficando alimentando de alguma forma a sensação de ansiedade e de angústia, né? Então, medo, desconforto, aflição, culpa e tristeza, isso nutre e amplia a sensação de ansiedade e de angústia. A partir, então, da obsessão, é muito comum que aconteça o quê? O controle, tá? Por que o controle, né, gente? Se eu tô lá com uma série de pensamentos, né, que estão me dando medo, uma forma que eu consigo de diminuir o meu medo, a minha insegurança e a minha ansiedade é tentar controlar a situação, especialmente tentar controlar o outro, né? Para que assim eu me sinta melhor. Então, geralmente, esse controle é o controle da relação e o controle do outro, né? Ela quer controlar tudo, viu, pessoal? Ela quer controlar o que o outro pensa, com quem que ele conversa, com quem que ele se relaciona, com quem que ele interage na internet, aonde ele vai, como ele se veste, como se comporta. Então, é um controle bem, às vezes até muito restritivo e sufocante do outro, porque quanto maior a sensação de controle do outro, menor vai ser o desconforto lá dos pensamentos obsessivos, mais ela vai conseguir combater esses pensamentos, porque ela sente, né, esse controle sobre a outra pessoa. O controle, então, gente, vai ser então uma tentativa dela evitar o abandono ou a traição, porque lá nos pensamentos obsessivos são duas coisas que aparecem muito: o medo de abandono e o medo da traição. Fazendo só um parêntese, gente.
A traição, o medo da traição para as pessoas dependentes está ligado também ao medo do abandono, porque é muito comum que uma pessoa dependente, ela aceite a traição do parceiro, mas ela tem medo da pessoa encontrar uma outra pessoa e ir embora, muito mais do que somente a traição em si. É claro que o pensamento de traição é muito desconfortável também, mas o medo real do outro é que ele encontre uma outra pessoa e vá embora. Então sempre volta para a questão do abandono, tá bom? Com isso, né, aumenta também a ansiedade, essa necessidade de controle, que é uma tentativa de diminuir a ansiedade, mas que muitas vezes aumenta a ansiedade. Por quê? Porque o outro não se permite muitas vezes ser controlado, né? E ela percebe que algumas coisas que ela quer ter controle, na verdade ela tem ou um pseudo-controle ou não tem controle de forma alguma, dependendo de quem é o parceiro dela. Então, essa necessidade de controlar muitas vezes aumenta a ansiedade, que ela desconta muitas vezes em comida, ou em tranquilizantes, ou em cigarros, ou em qualquer outra coisa que diminua um pouco essa ansiedade, tá certo? Uma outra coisa que também é comum, né, nessa experiência da dependência emocional, a tolerância. Veja bem que, olha, tanto a obsessão, o controle, como a tolerância, e nós vamos falar da abstinência daqui a pouco, né? São coisas comuns aos vícios de maneira geral, tá certo? A tolerância, viu, pessoal? Como é que funciona a questão da tolerância? A pessoa que ela é dependente, ela aumenta constantemente a tolerância à dor emocional, tá? Então, assim, ela começa sentindo um desconforto na relação, de repente ela tá em sofrimento, e ela vai se permitindo tolerar esse sofrimento, né? Então, começa com desconforto, depois vem um sofrimento moderado, de repente ela tá num sofrimento intenso. Por que elas têm uma facilidade maior de tolerar a dor emocional? Porque como nós vamos ver lá na história de vida, né, comum as pessoas que sofrem com a dependência emocional, a pessoa dependente, ela está familiarizada com a dor, porque na história de vida, muito possivelmente ela passou por situações recorrentes e constantes de dor. Então é uma pessoa que aprendeu, né, a suportar a dor em intensidades, né, grandes, né, muito consideráveis durante um período muito grande, né, um período extenso, vamos colocar assim. É muito comum que essa situação da tolerância à dor faça com que os limites sejam ultrapassados, né? Limites que são básicos, né, gente? Limites de liberdade dentro da dependência emocional. Isso você vai ficando tolerante com a forma como o outro te priva da sua liberdade, aí você vai ampliando esses limites, né? Limites de respeito, que às vezes a pessoa nunca imaginou que ia abrir mão, mas como ela começa a suportar, né, a dor, ela vai ampliando esse limite de respeito, aí o outro passa a desrespeitar cada vez mais. E limites, inclusive, de bem-estar físico, né? Eu acho que é muito comum que a pessoa que é dependente emocional, ela tenha uma super adaptação. O que é isso, gente? Os registros emocionais negativos, elas são esquecidos. Então, a pessoa que ela é dependente, ela tende a supervalorizar o positivo e a esquecer o negativo. É muito interessante quando a gente atende esse público, porque quando a gente vai falar sobre o parceiro, às vezes você já está atendendo ela durante um tempo e você acompanhou vários eventos dolorosos dessa pessoa, mas chega um momento lá na frente da terapia que ela não lembra de nada do que aconteceu para trás. Você tem que lembrá-la, né? Nossa, você lembra que ele fez isso? Você lembra que ele falou aquilo? Você lembra desse episódio? E essa pessoa, ela não lembrava. Ela esquece ou deixa de lado alguns registros negativos para conseguir continuar no relacionamento. Ela tende a diminuir a importância desses eventos. Em alguns casos, ela tende simplesmente a deixá-los de lado, como se eles não tivessem acontecido, tá bom? E o aumento das racionalizações. Então, para tolerar a dor, muitas vezes a gente precisa encontrar justificativas, mesmo que sejam para coisas que não têm justificativas, né, pessoal? Mas essa pessoa ela vai encontrar várias justificativas para se manter no relacionamento e com isso tolerar a dor. Recentemente eu estava atendendo uma paciente que a justificativa que ela tinha para um relacionamento extremamente abusivo e para maus tratos do marido é que ele tinha um problema psiquiátrico não diagnosticado.
né? Então ela falava comigo assim, e pode ser até que ele tenha, né? Mas essa era a justificativa para ela se manter no relacionamento e continuar lutando pelo relacionamento e entendendo e compreendendo o que o parceiro fazia com ela em situações de maus tratos. Essa é só uma das justificativas, elas têm várias justificativas que auxiliam nesse processo, né, de racionalização, que auxiliam na questão da tolerância ao sofrimento, tá certo? E a fase, gente, mais difícil, né, da dependência emocional e muito presente, né, na vivência de quem é dependente é a abstinência, né? É, a abstinência, ela funciona, gente, a abstinência na dependência emocional, ela funciona de maneira muito similar com a abstinência na dependência química. Inclusive, assim, com a presença de dores físicas mesmo, né, de um processo de definhar fisicamente. Isso também acontece. Mas vamos falar, então, um pouco da abstinência de questões psicológicas e emocionais, tá? Quando que acontece a abstinência, pessoal? Quando o parceiro ele se afasta ou ele rompe o relacionamento. E aí, depois de um tempo, essa pessoa começa a entrar em abstinência. Dependendo da gravidade da dependência, a abstinência começa depois de 2, 3 horas, né? Se for um grau mais leve, às vezes depois de uma semana, dependendo, né, do quanto essa pessoa é ligada e conectada a esse parceiro, tá certo? E aí, então, quando há um afastamento durante um período ou uma ruptura, essa pessoa ela começa a experimentar inquietação, pensamentos obsessivos, né? A gente já falou lá disso, pensamentos obsessivos, mas ela não consegue pensar em outra coisa que não seja o relacionamento, tá? Ela experimenta angústia, ansiedade muito intensa, angústia, inclusive, ela experimenta com dor física, tá? Nós vamos falar dos aspectos físicos daqui a pouco. Ataques de pânico, como eu falei lá na primeira aula, medo, uma tristeza avassaladora, perda do sentido da vida, então ela muitas vezes ela não vê mais o motivo que vale a pena viver e é com isso que muitas vezes começam as ideações suicidas. Um estresse muito grande, irritabilidade, falta de concentração. Aqui a concentração ela acaba, gente. Se lá na relação ela já começa com esse processo de falta de concentração, na abstinência ela simplesmente para de existir, tá? Um desânimo muito grande, falta de energia por conta disso, né? Crises depressivas que são muito recorrentes, sensação de vazio interior, né? E essa sensação de que não vale mais a pena, né, gente? Isso é muito desconfortável. A abstinência pode ser vivida em intensidades diferentes, dependendo de como é o quadro, né? De quão grave é o quadro de dependência emocional. Mas só essa questão psicológica e emocional, gente, já é o suficiente para levar a pessoa dependente a voltar para o relacionamento, tá? Porque é extremamente desconfortável e muito, muito, muito sofrido. Mas como se não fosse ruim o suficiente, né? Eles ainda experimentam a abstinência física. É interessante pensar que não tem uma substância, né? E existe uma abstinência física, gente. O que que acontece, né? Na abstinência física existe um nível de estresse tão acentuado que muitos sintomas físicos surgem nessa pessoa, tá? Então ela experimenta náusea, suor, calafrios, tremores, perda de sono é muito comum e uma das coisas mais limitantes, né, na abstinência dentro da dependência emocional. Perda de apetite, gente, que a pessoa ela vai definhando, ela perde 10, 15, 20 quilos, assim, e rápido, às vezes no intervalo de um mês, tá? Dor no peito, tem pessoas que sentem tanta dor no peito por causa da angústia, gente, que elas vão parar no cardiologista, porque elas acham que elas estão com problema, que elas estão com arritmia, com alguma coisa cardíaca de fato, porque elas sentem muita dor no peito. Taquicardia, tensão muscular, falta de ar, também uma falta de ar com a sensação de sufocamento. Eu já tive pacientes que, inclusive no consultório, em situações de abstinência, que elas falavam que o ar não chegava no pulmão, né? E elas sentiam que elas iam morrer sufocadas. Isso provoca muito desespero e é um dos sintomas, gente, a falta de ar e a dor no peito é um dos sintomas que mais provocam desespero nesse processo de abstinência em pessoas dependentes emocionais, tá? Dores pelo corpo e são gatilhos, né? A abstinência é um gatilho para várias doenças psicossomáticas, úlcera, enxaqueca, psoríase, e aí vai uma lista de uma série de outras doenças psicossomáticas, né, gente? A abstinência, pessoal,
é muito ruim. E se for uma dependência que é muito grave, ela é muito limitante, a ponto da pessoa ficar de cama, dela não conseguir fazer absolutamente nada e dela necessitar de medicação, tá? Os sintomas de abstinência, gente, podem fazer a pessoa se submeter a qualquer coisa para manter a relação e diminuir o desconforto ou a dor. É nesse momento, gente, que a pessoa, ela volta para o relacionamento, seja ele abusivo, seja ele tóxico, seja ele infeliz. É por não suportar os sintomas de abstinência, sejam eles emocionais ou físicos, que a pessoa ela entra num desespero tão profundo, numa dor tão intensa que ela acha que ela vai morrer e aí por isso ela resolve voltar para o relacionamento. E olha como é interessante, quando o parceiro se aproxima, some os sintomas de abstinência, né? Então a presença reconfortante do parceiro acaba com a abstinência. Eu já tive relatos de pacientes que estavam assim, ansiosas, dor no peito, falta de ar, e só com uma mensagem do parceiro elas experimentam um alívio imediato. É quase como se elas tivessem tomado um ansiolítico. É um alívio imediato e o sintoma ele simplesmente desaparece. Para vocês verem o quanto é intenso, né, essas situações de abstinência. A abstinência, gente, é o principal motivo que torna essas pessoas vulneráveis a ter recaídas em relacionamentos realmente ruins. E quando a gente vai trabalhar com essas pessoas, a gente tem que entender que as recaídas, assim como num processo de recuperação de dependência química, as recaídas fazem parte. Vão haver recaídas, porque a abstinência ela é muito intensa. Mesmo às vezes com a presença da medicação, a medicação ela auxilia muito, né? Principalmente em dependências leves e moderadas. Mas em dependências graves, em quadros muito graves, nem com a medicação o sintoma da abstinência muitas vezes ele consegue ser controlado, do tanto que ele é intenso. Que ela é dependente, ela vai passar por todos esses momentos, cada um do seu jeito, né? Dependendo do seu funcionamento pessoal, da sua história de vida, mas elas vão passar por todos esses momentos. E aí essa compreensão nos auxilia muito na intervenção, tá bom? Próxima aula eu continuo mais falando sobre essa dinâmica da dependência emocional.